Glórias a Deus. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui. O Senhor, Ele, desde ontem, vem fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Ontem nós estávamos aqui, no nosso momento de adoração, no nosso Deeper, e eu creio que corações aqui foram arrebatados na presença de Deus. Eu creio que aqui o Senhor, Ele nos abraçou de uma forma tão especial. O Senhor, Ele nos encontrou aqui de uma forma tão especial. Eu creio que hoje não vai ser diferente. Mas eu quero louvar a Deus por quem esteve aqui ontem, que tomou dessa porção do Espírito Santo, e te convidar para que no próximo mês você esteja também na sexta-feira. Nós estamos fazendo agora o nosso Deeper na sexta, que antecede ao culto. Então, no próximo mês, em fevereiro, nós teremos de novo mais um momento de Deeper. Nós vamos aí fazer uma sequência. Nós estávamos ontem, na quarta-feira nós oramos por isso. Ontem nós estávamos aqui em oração, hoje nós estamos aqui entregando a nossa vida e amanhã nós estaremos em oração novamente. Então eu já quero te adiantar aqui às 9h40, 20 minutos antes de começar o culto, os jovens estarão aqui orando, nós estaremos aqui fazendo a nossa oração antes de começar o culto. Então não falte, chegue cedo. Os jovens que estarão aqui à frente da oração amanhã antes do culto, amém? Feche seus olhos mais uma vez. Poxa, eu não queria sair desse ambiente de oração. Pai, eu oro a Ti, Jesus. Senhor, nós vamos ministrar agora, Senhor. Vamos falar sobre a promessa que o Senhor deu através da vida de Joel para as nossas vidas, Pai. E, Senhor, eu peço a Ti, Deus, Pai, que nós possamos entender, ó Pai, o que o Senhor está querendo de nós, Senhor. Que nós possamos entender porque o Senhor está nos chamando, porque o Senhor está insistindo nisso, Pai. Senhor, eu peço a Ti, toca, Senhor, os nossos corações nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá, abra sua Bíblia em Joel 2, verso 28, amém? Joel 2, 28, eu acho que a maioria de vocês conhece. Bom, eu quero mencionar também a galera que está aqui nos visitando, os dois irmãos que estão ali, à minha esquerda ali. Sejam bem-vindos. A Vivian, né? A Vivian, amiga da Bia, que já esteve aqui, e a minha amiga Bia, que eu preciso falar que é uma amiga do coração, eu morava, né, na rua dela, e a gente congregou durante alguns anos ali no Avivamento Bíblico, que é a minha casa, né, da onde eu saí e aonde eu fui, onde eu batizei nas águas, onde eu fui batizado com o Espírito Santo e aonde Deus me chamou ao ministério. Então, eu estou muito feliz de ver a Bia aqui hoje, que foi também, querendo ou não, né, Bia? Quantas caronas, né, a gente deu para você ali, para a gente ir para a igreja junto. Glórias a Deus por isso. Vamos lá. Joel 2, 28 diz assim, ó. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, ou, como é o nosso tema, sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonho e os jovens terão visões. Amém? É interessante porque quando a gente fala que os velhos terão sonhos, a gente fala, mas velho já era, né? Não vai mais sonhar mais com o quê, né? Mas há uma promessa que diz que sim, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Bom, ano passado nós tivemos aqui o nosso primeiro ano aqui com vocês, trabalhando com vocês, e o nosso tema foi puro e simples. E o Senhor, Ele nos ensinou muito sobre isso. O Senhor, Ele nos deu ministrações, Ele nos deu trabalhos, eventos, que a gente sempre tentou falar sobre isso e pensar no que o Espírito Santo queria a respeito disso. E aí, quando foi, sei lá, em setembro, o Senhor começou a falar para mim sobre o tema desse ano, que era a descida do Espírito Santo sobre toda a carne. Mas ainda não era esse versículo. O Senhor, Ele falava para mim que nós precisávamos realmente buscar o Espírito Santo como plano A. Porque às vezes a gente se perde. Quem aqui é do ministério? Eu acredito que todos aqui são crentes e já viveu o ministério assim. A gente faz muitos planos, muitos projetos para, às vezes, atrair o jovem,
para convidar mais pessoas, para que os jovens se sintam à vontade. Aí a gente marca um cinema, marca um rolê, faz alguma coisa. Nossa, o jovem é muito legal. Olha, o jovem da igreja, ele vai para o cinema, olha que legal. O jovem da igreja, ele faz isso, ele faz aquilo, ele assiste futebol. E a gente faz isso, naturalmente a gente faz isso. A gente tenta arrumar estratégias e Deus está conosco nessas estratégias. Mas nada disso adianta sem ter o Espírito Santo. Então foi por causa disso que eu falei, Senhor, nós precisamos da manifestação do Espírito Santo. Tem pessoas que talvez achem que já não é mais legal falar em língua, já não é um negócio que não funciona. Ou profetizar, ou palavras de sabedoria, ou palavras de conhecimento, enfim, os dons da manifestação do Espírito Santo. Não o fruto, mas os dons de manifestação do Espírito Santo. E nós temos crido que não, que nós queremos ser jovens, assim como é no avivamento bíblico, jovens avivados. Amém? Nós queremos ser jovens avivados. E nós vimos isso ontem, que quando o Espírito Santo vem, não adianta nenhuma teoria. O Espírito Santo vem, ele arrebata o nosso coração, e quando a gente vai ver, né, Hofferman, a gente já está no chão jogado em lágrimas, e a gente está gritando, a gente está pulando, correndo, dançando, fazendo pintura, né, Sabrina? Fazendo pintura daquilo que o Espírito Santo tem mandado com que a gente faça. E ele vem dessas formas. Então nós desejamos isso. Isso queimou no nosso coração. A gente falou, não, a gente precisa ser tocado pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Para que as outras coisas não importem, mas não façam mais nem sentido. E há uma vontade do Espírito, há uma vontade de Deus para que isso aconteça no nosso meio. Há um desejo de Deus, há um impulsionamento do Senhor no meio de nós, juventude, de que isso aconteça. Nós sabemos que a maior evidência do Espírito Santo é o evangelismo. Nós vimos ali em Atos 2, quando o Espírito ele vem e desce, e ali os apóstolos começam a falar em outras línguas, e as pessoas acham que eles lá estão malucos, estão bêbados e tal. E aí o que eles fazem? Vão e começam a espalhar o evangelho. Então nós não temos gás, nós não temos gasolina, nós não temos combustível, não temos ânimo para falar do amor de Deus se nós não formos cheios do Espírito Santo. Para nós vai ser pesado falar do amor de Deus para as pessoas quando nós não estamos cheios. É uma coisa que, tipo assim, a gente vai, evangeliza e a gente fala, não deu certo. Então a gente passa mais um ano sem evangelizar, mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele quer falar para todo mundo. Já viu o novo convertido? O novo convertido, ele vem e ele é tocado pelo Espírito Santo, e aí daqui a pouco ele quer converter a família inteira. Aí ele vai, ele joga a televisão fora. Aí se o pai bebe, ele pega a cerveja do pai e joga fora. Aí se a mãe fuma, ele vai, não pode fumar que vai pro inferno. Aí tem alguém bebendo na frente do bar, não, vocês vão pro inferno. O novo convertido é assim. Ele quer falar de Jesus para todo mundo. Então, no decorrer desse ano, nós iremos falar sobre isso. E nós já temos os 7 temas, hoje é o primeiro. Nós já temos os 7 temas que vão falar sobre a descida do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? Então, o nosso desejo, essa introdução que eu quero dizer para você que o nosso desejo é que nós, assim como o Joe pregou uma vez aqui, que nós queimemos uns aos outros. Para que aquele que esteja com o coração incendiado, incendeie aquele que está do seu lado. Então é por isso que nós precisamos de mais proximidade. E eu achei muito interessante estarmos juntos ontem, hoje vamos estar juntos amanhã, e a galera do GC lá de Carapicuíba vai estar junto na segunda-feira. Isso vai nos trazer mais proximidade. Amém? Glórias a Deus. Então Deus, Ele traz essa promessa aqui para Joel. Deus coloca essa promessa no coração ali de Joel, onde nós lemos que essa promessa é uma promessa que ele repassa ali, uma promessa que já vem de Isaías, sobre o derramamento do Espírito Santo. Ele quer dizer que, quando ele fala sobre toda a carne, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, quando ele diz carne, ele não é a mesma carne quando Paulo diz em Gálatas sobre a luta do Espírito contra a carne. Mas quando Joel ele fala sobre toda a carne, ou como na versão que eu li aqui,
sobre todos os povos, sobre todo mundo. Então, tem alguns visitantes aí, né? A Vivian, né? A Bia e os 2 irmãos ali. Imagina esses visitantes aqui sendo cheios do Espírito Santo agora, né? Do nada eles, pum. Ou aquela galera que a gente tá no meio da rua e a gente vai e evangeliza aquela galera que não é crente ainda, fala do amor de Deus, de repente aquela pessoa é tomada pelo Espírito Santo. Há uma promessa que diz que isso vai acontecer. Há uma promessa que diz que isso é possível acontecer. De nós tocarmos, de nós falarmos do amor de Deus e a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo para nós? Quem é esse Espírito para nós? O que ele faz? Qual a diferença que ele faz na nossa vida? E por que ele é tão importante? Porque eu sinto que às vezes a gente não fala muito sobre ele. Eu sinto que às vezes a gente ora pelo Espírito Santo, talvez a gente peça para que ele venha, mas a gente não entende muito como que ele age, como que ele trabalha. E talvez a gente não entende o porquê que ele é tão importante em nossas vidas. O Espírito Santo, para nós, a Bíblia, ela fala, dá algumas características dele, ó. Ele é consolador, mestre, revelador, santificador, capacitador. O Espírito Santo, ele é tudo isso para nós. Só que mais do que tudo isso, o Espírito Santo, ele é a presença do próprio Deus. É através do Espírito Santo que nós sabemos que Jesus está conosco, que Deus está conosco. Mas não só está conosco, ele fala através de nós. Ele move as nossas ações, então isso quer dizer que o Espírito, ele habita em nós. E nós oramos agora e cantamos, e na quarta-feira passada, eu pregando aqui, e a gente pensa, será que nós somos uma casa agradável, uma morada para o Espírito Santo agradável? Será que nós somos essa casa que o Espírito pode repousar e me usar realmente? Então nós pedimos, Espírito, quebranta o nosso coração, Pai, arrebata o nosso coração. Senhor, nós queremos ser uma morada, Senhor, para Ti, Pai. Senhor, nós queremos, ó Pai, ser habitação Tua. Ao que diz em Salmo 16:2, eu disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo o que eu tenho de bom vem de Ti. Você consegue perceber que não há nada, e a Vitorinha, né, Bia? A Vitorinha lá do Tereza, uma vez ela falou isso lá na igreja que eu congregava, e ela falou isso e isso me marcou. Ela falou, eu não tenho nada de bom. Se eu tenho alguma coisa que eu faço de bom, é porque é o Espírito que faz através de mim. E se nós olharmos, é verdade, nada que nós fazemos de bom, se não é a mão do Espírito Santo agindo através das nossas vidas. Faz sentido isso para nós, gente. Isso precisa fazer sentido. O Espírito Santo, ele tem que tomar conta de 100% das nossas vidas, das nossas atitudes, dos nossos sonhos, dos nossos planos, daquilo que nós falamos, do que nós vemos, de como nós agimos. Enquanto eu escrevia isso, a Lívia estava ali do meu lado, eu estava ali no sofá, e o Espírito Santo, ele me constrangeu de uma forma muito grande. E eu comecei ali a segurar as lágrimas, porque às vezes eu penso que eu não tenho noção. Ó a Siri aqui, ó. Ó a Siri possuída. Às vezes eu acho que eu não tenho noção do que o Espírito Santo é para mim. Eu não percebo que quando eu peco, eu desagrado o coração de Deus. Às vezes eu não percebo que isso vai causar uma ferida. Às vezes eu não percebo que eu vou fazer o Espírito Santo chorar. Mas isso às vezes é porque a gente não tem noção da importância dele. E de que ele é real. E nós precisamos mais dele. É interessante porque a busca pelo Espírito Santo é infindável. Quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos. Quanto mais nós mergulhamos, nós vamos mais fundo e conhecemos mais coisas. Eu não sei se foi aqui que eu ouvi ou se foi em outro lugar, mas parece que até onde o ser humano conseguiu alcançar no oceano de profundidade foi tipo, sei lá, 20% de tão profundo que é o oceano. E o ser humano conseguiu chegar só até aquele lugar. Existe muito mais, então, com o Espírito é assim.
Quanto mais buscamos, quanto mais nos dedicamos, quanto mais matamos o nosso eu, mais conhecemos a Deus e mais cheios do Espírito Santo nós somos. Amém? O Espírito, ele quer nos tornar mais parecidos com o Filho de Deus, que é o Cristo. Joel 2:28, e depois disso derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Beleza, a gente já entendeu que o Espírito Santo, que existe uma promessa, e que o Espírito Santo vai vir sobre toda a carne e vai fazer todas essas coisas. Essa promessa realmente é maravilhosa e é uma das coisas que nós mais aguardamos. Só não é maior do que a volta do próprio Cristo, mas é a coisa que nós mais aguardamos antes disso, depois disso. Você consegue perceber aqui muito claro isso, que esse versículo ele não fica isolado, mas esse depois disso é uma coisa que nos faz refletir muito. No começo do versículo ele diz, e depois disso derramarei o meu Espírito Santo. Então existe uma condição para que o Espírito ele venha sobre toda a carne, sobre todos os povos. E os velhos sonhem, os jovens tenham visões. E eu estava falando com o Hofferman ontem, que na quarta-feira passada, o Senhor ele me xingou de Nicodemos. É muito engraçado, porque eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo assim, que uma vez o Espírito Santo me chamou de Zé Ruela. Eu estava orando e aí eu falei assim, nossa, o Espírito Santo me chamou de Zé Ruela. E eu entendi que o Espírito Santo usou uma linguagem comigo que me fez entender. E o Espírito Santo ele fala ao nosso coração na nossa linguagem. O Espírito Santo ele faz a gente entender de forma nítida o que ele quer com a gente. E aí ele me chamou de Nicodemos e eu fui, nossa, por que Nicodemos, né? Nossa, o Senhor me chamou de Nicodemos. Então, eu fui entender isso. E muito mais do que isso, eu conversei com a Lívia e falei, será que, qual é a semelhança disso que o Senhor quer falar com a história de Nicodemos? Mas foi muito claro. Eu estava orando e é como se um amigo meu tivesse dado um tapa na minha cabeça e você é mó Nicodemos. E eu achei isso incrível. Eu vou ler com vocês aqui em João, capítulo 3, o verso 1 ao 6. Diz assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Bom, eu li, aí reli de novo e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, então eu fui estudar, tentar entender o que o Senhor quis dizer, porque ele fala duas coisas diferentes, mas que dão o mesmo sentido. E a primeira é no verso 3, que diz assim, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus mostra para Nicodemos que não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no verso 5 diz assim, ó, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, o que eu pude entender em relação a isso é que o nascer de novo e o nascer da água e do Espírito são semelhantes. Não existe diferença. É o mesmo nascer de novo. Só que existe uma diferença no texto quando ele diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a diferença também, e está com a diferença entre ninguém pode entrar no reino de Deus. O ver o reino de Deus, ele traz uma ideia de experimentar o reino de Deus. Traz uma ideia de alguém que somente experimenta.
Agora, entrar no reino de Deus vai trazer uma ideia de participar do reino de Deus. E o que é esse reino? Esse reino já está acontecendo. Esse reino já foi estabelecido. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Mas existem aqueles que experimentam e existem aqueles que participam do reino de Deus. Mas uma coisa é certa: quem não nasce de novo, nem experimenta, muito menos participa do reino de Deus. E olha como isso é sério. Feche os seus olhos rapidinho. Eu não vou terminar a pregação igual na quarta-feira apareceu, né? Vamos refletir um pouco, nós vamos orar um pouco. Senhor, revela a nós, Pai. Senhor, revela a nós, Senhor. Será que eu já nasci de novo, Pai? Senhor, será que o nosso encontro me fez nascer de novo, Pai? Será que quando eu desci ali as águas e aquilo simbolizou a minha morte do meu eu, mas eu subi ali, e ali o novo homem nasceu, mas Pai, será que realmente isso fez eu nascer de novo? Revela agora, nesse momento, Pai. Toca o nosso coração, Pai, e revela, Senhor, nós queremos nascer de novo, amém? Então, talvez você tenha vivido experiências com o Senhor. Talvez nós temos vivido experiências com Deus. Mas existe aqui nessa noite jovens que tem o seu coração em chamas, o seu coração pegando fogo, desejando não só experimentar, mas participar do reino de Deus. O Senhor nos chama a participar do reino dele. E nós voltamos agora para Joel 2. Joel 2, e agora eu vou ler um pouco antes, eu vou ler aqui o verso 12, que diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. E arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe para vocês uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal e as ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem uma trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagre a assembleia, ajunte os anciãos, reúnam as crianças, mesmo os que mamam no peito, até aqueles que são recém-casados, devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem, entre no pórtico do templo e o altar orando, dizendo, poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o seu Deus? Bom, Joel, ele é muito curto esse livro, ele só tem 3 capítulos, mas é um livro muito importante, porque no primeiro capítulo ele vai relatar algumas profecias a respeito do que já tinha acontecido com o povo quando foi resgatado, quando saiu ali da Babilônia. E ele também relembra algumas pragas que aconteceram lá no Egito contra os povos que atacavam o Senhor. Então ele vai lembrar das pragas dos gafanhotos, vai lembrar das pragas das rãs, das pragas do mar transformado em sangue, de várias pragas. E aí depois, a partir do capítulo 2, ele vai chamar o povo ao arrependimento. E agora ele pega esse gafanhoto que aconteceu lá no deserto, e ele faz a mesma semelhança, só que agora ele transforma esse gafanhoto em um exército de pessoas, dizendo àquele povo, arrependam-se, porque senão os outros povos vão atacar vocês. Olha que interessante. O tema
dessa parte aqui do capítulo 2, do verso 12, se você ver na sua Bíblia aí, você vai ver, chamado ao arrependimento. É muito interessante porque ele diz assim, quando nós lemos, nós entendemos que existe uma pressa aqui de Joel. Ele está como se ele estivesse desesperado falando para o povo, vocês precisam se arrepender urgentemente. Ele diz assim, reúnam o povo e convoquem uma assembleia. O Senhor está querendo dizer para o seu povo, venham rápido. Se nós olharmos aqui, no verso 16, diz assim, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo os que mamam no peito, até os recém-casados, que estão lá, porque quando a gente, recém-casado, a gente dá uma desligada. A gente vai viver ali o momento do casamento ali, né, com a nossa esposa, com o nosso esposo, e curtir aquele momento, os primeiros dias. Então a pressa de Joel ao arrependimento daquele povo era tão grande que ele falou, até a criança de colo, o Luca, ele ficou lá 2 meses em casa quando nasceu. Se era o Luca naquela época, não interessava se ele ia pegar alguma doença no caminho. Covid, não, esquece. Nenhum vírus, esquece. Traz o Luca logo. Chama todo mundo, até aquele que é recém-casado, as crianças, os velhos, as mulheres, os homens. Convoque todo mundo no templo e vamos todo mundo se arrepender. Cara, eu acabei de lembrar de ontem. Ontem eu vi os jovens todos de joelho e todo mundo ali se entregando o coração. Eu consigo entender que o Senhor está nos chamando a isso. Olha a pressa de Joel, vocês precisam vir logo. Se você está vivendo uma vida que não tem a presença de Deus, ou uma vida pecaminosa, algo tem nos prendido, algo tem nos tirado da presença de Deus, o Senhor está nos falando que Ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne, depois de um arrependimento. Existe uma humilhação. Ele diz assim, rasgue o coração, não as vestes. Isso quer dizer que às vezes nós fingimos para Deus o arrependimento. Às vezes nós cumprimos todas as regrinhas de um arrependimento, pedimos perdão, aí a gente vai para a igreja, aí se a gente, feriu o nosso amigo, a gente pede desculpa, mas Deus conhece o nosso coração. Rasgar as vestes às vezes não tem adiantado. O Senhor está nos convocando ao arrependimento, a rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Ninguém precisa ver, a única pessoa que precisa ver é o Senhor. O Senhor está com pressa de nos abençoar, o Senhor está com pressa de entregar aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Galera, eu sinto no meu coração, eu sinto muito forte no meu coração que o Senhor vai fazer algo muito grande no nosso meio esse ano. Eu sinto, parece que eu posso ver o que o Espírito Santo está querendo fazer no meio de nós. Eu consigo ver as nossas reuniões cheias, eu consigo ver os nossos evangelismos tendo efeito, eu consigo ver pessoas que há muito tempo não choravam, voltando a chorar, pessoas falando em língua, profetizando umas às outras, orando umas pelas outras. Mas é necessário um coração arrependido. E quando nós continuamos lendo, do verso 18 ao verso 17, o Senhor ele vai dar uma resposta ao seu povo. Eu vou resumir um pouco aqui nesse trecho. O profeta Joel descreve a resposta misericordiosa de Deus ao arrependimento do povo. O Senhor se compadece de Israel, demonstra zelo por sua terra e promete restauração completa após o período de juízo. Deus anuncia que afastará as ameaças inimigas. Lembra do que Joel falou? Dos inimigos? Deus promete que vai afastar as ameaças inimigas. E trará abundância novamente, colheitas fartas, vinho e azeite em quantidade,
pondo fim à vergonha e à escassez. A terra e os animais serão encorajados a não temer, pois a destruição dá lugar à vida e à prosperidade. Eu vou ler o verso 26, assim, ó. Vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Jesus, ele vai continuar ali a sua conversa com Nicodemos. E aí ele vai e fala para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra e a gente não sabe para onde ele vai. E assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Eles vivem à vontade do Espírito, não sabem para onde o Espírito vai carregar eles. Nós fazemos tantos planos, tantos projetos. Nós traçamos metas para poder fazer durante o ano. Mas se o Espírito Santo ele vem e manda a gente mudar de direção, nós vamos porque nós somos nascidos do Espírito. E não mais os nossos planos nos dominam, mas a vontade do Espírito domina tudo em nós. Assim é os nascidos do Espírito. Eles vão para a direita, vão para a esquerda, eles não sabem para onde esse vento vai. Mas Nicodemos, ele ainda assim ele não consegue entender. Senhor, eu não consigo entender essas coisas. Não dá para entender, isso aqui é muito complicado de entender. E foi aí que eu percebi o quanto eu estava sendo Nicodemos, o quanto às vezes nós somos Nicodemos. O quanto às vezes nós somos inflexíveis à vontade do Espírito Santo. Não entendemos o que o Espírito Santo está nos direcionando, o que Ele está querendo de nós, e às vezes nós lutamos contra a vontade do Espírito Santo, e Ele está dizendo: eu quero fazer isso na sua vida, eu quero que você vá para esse lado. E a gente fala: mas não, eu tenho tantas coisas para conquistar, eu fiz tantos projetos, eu fiz tantas coisas, mas o Espírito diz: eu quero que você vá para esse lado. Assim são os nascidos do Espírito. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Nós vamos finalizar aqui continuar lendo o que Jesus estava conversando com Nicodemos. É muito interessante porque Nicodemos era um fariseu. Era um homem que entendia muito, ele era um dos principais ali. Ele era muito entendido. E às vezes nós, com o nosso entendimento, a gente esquece que o Espírito Santo ele não leva nada disso em consideração. Quando a vontade dele vem, às vezes a nossa pose cai por terra. Às vezes a gente está lá todo bonitinho, aí faz a maquiagem, põe o delineador, lápis de olho, o blush, põe uma camiseta legal, e aí o Espírito Santo vem, e quando a gente vê, a gente já está com o olho... A gente não, vocês, né, meninas, já estão com o olho tudo preto, ou a gente vai com uma roupa bonitona, e de repente a gente já está jogado no chão, ou a galera nem sabe como é a nossa voz. A gente não fala nada, tímido, tranquilo, não fala um A. Aí de repente a gente está gritando, falando em línguas. Às vezes a gente faz tantos planos, tantos projetos, e aí vem o Espírito Santo falar: não, para com isso agora. Não quero que você faça isso. Então vamos continuar lendo aqui. Pode abaixar as luzes aí, por favor. Ele continua conversando ali com Nicodemos, ele diz assim: eu lhes falei das coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais?
Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí o verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo mais famoso da Bíblia, o versículo que todo mundo sabe, na escola dominical você decorou, na escolinha infantil você decorou, você vê escrito em vários lugares. É o versículo que a gente usa para evangelizar. E o Senhor deixa esse versículo, um dos versículos mais importantes, para alguém que não entendia nada, para alguém que tinha o seu coração duro, para alguém que não tinha nascido de novo. Mas o mais interessante de tudo isso é que Jesus vai dizer: porque Deus amou o mundo. Existe algo separado para todas as pessoas. Existe um amor que alcança todas as pessoas. Existe um Espírito que alcança todas as pessoas. E depois dessas coisas derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E depois do arrependimento eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eu quero te convidar ao arrependimento essa noite.